Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra gente finalmente conversar sobre o livro do Juízo Final, da Connie Willis, parte do nosso projeto Lendo Mulheres na Ficção Científica. Esse é um livro que foi publicado na década de 90, ou seja, já há pelo menos 30 anos, foi no comecinho. Nossa gente, década de 90 foi há 30 anos, quem diria, eu nasci na década de 80. Bom, e esse é um livro vencedor dos principais prêmios de ficção científica, Hugo, Nebula, Locus, ele saiu levando todos os prêmios. E eu não conhecia essa autora, então eu estava muito curiosa, ela não podia faltar no projeto, né? Se você é novo por aqui, temos esse projeto Lendo Mulheres na Ficção Científica. A playlist vai estar aqui embaixo, estamos depois da metade já, mas enfim, isso não tem ordem específica, basta você ler conosco, caso queira. E eu tô pensando seriamente em realmente, quando chegar no final, já colocar outros livros pra gente continuar lendo Mulheres na Ficção Científica, que é tão legal, né? Hoje vamos conversar a parte sem spoilers. Começarei sem spoilers, tá, gente? Mas depois a gente entra nos spoilers, eu aviso antes. Tá passando uma moto aqui. Se você se interessar pelo livro, vou deixar o link para a compra aqui embaixo. Mas aproveita e já curte o vídeo também, isso ajuda bastante. Se inscreve no canal se for novo por aqui. Espero muito que goste do conteúdo e seja muito bem-vindo. Eu tô muito feliz de ter colocado esse livro no projeto, porque, sinceramente, eu não sei se eu pegaria para ler tão cedo, né? Eu já tenho ele aqui há anos. É aquele livro que você tem na estante, que você pensa, eu quero ler um dia, acaba não lendo. E assim, ele não é um livro tão fácil de início, de ser fisgado por ele, né? Mas quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu achei tudo. O final desse livro é tudo, então já tem um spoiler aqui, assim, é aquele final de arrasar, são muitas emoções. Absolutamente me apaixonei pelo livro, inclusive tem uma teoria que se você chega ao final desse livro, não tem como deixar de amar o livro, sabe? Porque se você tá lá até o final, foi uma jornada, e o final entrega tudo, então você acaba, né, ficando com aqueles sentimentos maravilhosos em relação à leitura. E aí eu finalmente entendi o porquê ele tem tantos fãs e o porquê ele ganhou tantos prêmios, gente. Porque, como eu falei, não é um livro muito fácil, assim, de ser fisgado, porque ele, por vários momentos, é uma leitura um pouco mais densa, ele é uma leitura que vai ser até, posso dizer, um pouco mais arrastada, em alguns sentidos. Mas se você chega até o final, você percebe que toda essa contextualização ajudou bastante a você realmente mergulhar na história e, na verdade, torna a história muito mais rica. Então bora lá, então, vou passar para a sinopse e depois eu continuo um pouquinho mais nessas minhas impressões, tá? Aqui nós temos um livro que se passa no futuro, mesmo para nós, porque estamos em 2024, mas o livro se passa em 2054. Nesse futuro aqui do livro, é possível viajar no tempo, mas obviamente com muitas regras, assim, e o tempo não pode ser mudado. Essa viagem é feita de uma forma muito cheia de protocolos e as pessoas usam para estudar o passado. E a viagem só é permitida, é toda explicada aqui uma coisa que eu não entendi tão bem, mas enfim. Em suma, a viagem só é permitida se você não tiver como mudar nada lá atrás, enfim. Todo aquele negócio de paradoxo, sabe? Aqui a viagem não é permitida, simplesmente. Não é tão fácil assim. Você simplesmente não pode ir pro passado mudar as coisas. Então tem uma segurança, digamos. Obviamente que você pode ir pro passado e morrer no passado, né? Que você não tá mudando nada, você tá morrendo lá atrás. Então é cheio de perigos. E há viagens não tripuladas até para o passado, para estudar ali através das câmeras, e viagens com seres humanos, que é algo já mais raro. Então estamos no universo aqui das universidades inglesas, né? Aqui em Oxford. Então tem todo um aparato aqui. E a personagem Kivrin, ela é uma jovem, muito jovem, mas ela estuda a época medieval e ela quer muito ir para a Idade Média. Só que seu orientador, ela tem aqui uma ligação muito grande com o orientador, afetiva, né? Já é um homem mais idoso, mas ele a enxerga, a gente vê que ele a enxerga como uma filha mesmo, ou até uma neta. Então eles realmente têm um laço muito forte. O seu orientador obviamente não quer que ela vá para lá, porque é muito perigoso. Inclusive é proibido, porque vários séculos na história eles estão no nível de perigo 10, que é o nível máximo, e então não pode haver viagens para lá. E claro que a Idade Média seria um desses períodos nível 10. Estamos falando do século XIV, 1300, que foi quando então explodiu aí a peste negra. Então, ninguém viaja para a peste negra. Quem é que ia, em sã consciência, querer viajar para um dos piores momentos da história da humanidade, né? O que acontece é que estamos em períodos de férias e Natal. Então o diretor responsável, ele foi embora, saiu, foi pescar, supostamente na Escócia, ninguém sabe onde ele está, e tem um diretor substituto, meio inescrupuloso, que simplesmente quer fazer essa viagem, Kieran está disposta, então eles mudam o nível, saem de nível 10 para um nível mais baixo, digamos, sei lá, não sei se é 8 aqui, enfim, para permitir essa viagem urgente aqui enquanto o diretor está longe.
E aí tudo vai começar aqui muito rápido, né? Eles estão fazendo isso às pressas. E obviamente que o Sr. Gilchrist, que é esse mentor de Kivrin, ele quer impedir a todo custo, mas ele não consegue. Gente, eu só vou falar uma coisa pra vocês. Eu passei o vídeo inteiro chamando um personagem com o nome do outro e me dei conta lá pro final do vídeo, tá, gente? O Sr. Dunworth, que é um dos melhores personagens do livro, enfim, o protagonista do livro junto com a Kivrin. Eu sentei e comecei a chamar ele de Sr. Gilchrist. Nossa, gente, que mico, mas é isso, eu só queria avisar. Então, o comecinho do livro é toda essa viagem sendo preparada para Kivrin ir para 1320, quando a peste ainda não chegou, porque a peste só chegou na Inglaterra em 1348. Mesmo assim, estamos falando de quê, né? De uma mulher indo para a Idade Média. E a Idade Média não era um período nada fácil para as mulheres. Elas não tinham vontades, elas não tinham direitos, elas não tinham absolutamente nada. Então, assim, tudo podia acontecer com Kivrin, sabe? E isso é uma coisa que é abordada aqui no livro, né? A forma como a Kivrin vai precisar se ajustar ali no passado, porque elas simplesmente não têm nem o direito de falar com homens, elas têm que ficar ali quietas, né? E esperar que alguém dirija a palavra a você. Então essa viagem acontece, só que imediatamente após a viagem acontecer, algo estranho no ar. Deu alguma coisa errada aqui no meio disso tudo, porque a pessoa responsável por esse salto dela para o passado começar a se sentir muito mal e falar coisas que não fazem sentido e dizer que algo deu errado e a babuciar e falar frases desconexas. Então o caos toma conta, porque este era um homem responsável, ele está muito doente, essa doença dele vai contagiar a todos no futuro, então, não todos, né, mas tipo, vai ser instaurada uma pandemia aqui. E temos aqui neste livro um ambiente de pandemia, tanto no futuro, né, com essa doença misteriosa do homem que fez o salto, né, que foi o responsável, quanto no passado, com as doenças do passado. Então, é aquele livro, gente, que tá todo mundo de quarentena. Inclusive, uma coisa que me deixou admirada no começo desse livro, estamos falando da década de 90, e ela já menciona que no começo do século XXI, ou seja, né, com coisas que nós já passamos, houve uma grande pandemia, que acabou com o turismo, que fechou as fronteiras, e todo mundo ficou isolado. E, gente, ela estava na década de 90 e previu algo que de fato aconteceu. Até o comportamento que ela fala aqui, né, de como as pessoas agem de início, todo mundo junto, correndo, para depois todo mundo ficar isolado, não querer contato com os outros, enfim, a parte comportamental da pandemia, a parte social, política, até a parte fanática, anti-imigração, aí começa a surgir um monte de coisa. A parte da paranoia, tudo isso ela conseguiu prever bem certeiramente na década de 90 e algo que de fato se concretizou, né? Então houve essa pandemia no começo do século XXI aqui, só que outra doença misteriosa se insere no início desse livro através deste homem. Começa, ele é o paciente zero e aí há todo um fechamento aqui de Oxford, dos perímetros e todo mundo correndo contra o tempo para entender, porque as pessoas começam a cada vez mais se contaminar, né? O contágio ali na época natalina é muito alto e a doença vai ficando cada vez mais séria. Em contraste, Kivrin tá lá no passado, sozinha, não tem como puxá-la de volta, todo um caos, é um caos. E, de fato, eu gostava muito mais de acompanhar, especialmente a primeira metade desse livro, no presente. E eu tava sentindo algo estranho, porque eu pensei, supostamente não era pra eu gostar de acompanhar mais o presente, porque o presente é um ambiente de quarentena ali em Oxford nos anos 50 do século XXI. E o passado me parecia tão mais promissor, estamos falando da Idade Média, Kivrin na Idade Média. Só que o que acontece, o que eu acho aqui, né, é uma experiência pessoal, é que o início ele é muito lento, especialmente na Idade Média. Chegando na página 200, praticamente ainda nada aconteceu, Kivrin tá lá, 200, gente, é muita coisa. Kivrin tá lá no passado, não conheceu ninguém, não sabe o que tá rolando, são longas páginas descrevendo o ambiente. Isso é bom e é ruim, porque assim, o que a autora faz aqui é com detalhes assim criteriosos, estudados profundamente. Então ela descreve muito bem o ambiente, as pessoas da Idade Média, do século XIV. E ela faz coisas que a gente normalmente não vê em filmes ou em adaptações ou em livros, que é até a forma como as pessoas falam na Idade Média, né? Nos filmes a gente vê o povo lá simplesmente indo pra Idade Média no passado, falando todo mundo inglês comum, quando na verdade ninguém entenderia ninguém, né? As pessoas não falavam do jeito que falam hoje, né? E aqui há todo um trabalho exaustivo, assim, em cima disso, na contextualização histórica da coisa, na caracterização, através das roupas, o tipo de roupas que eram usadas, o tipo de unha, cabelo, tudo. Então, assim, há muitos detalhes. Pra quem gosta de história, pra quem gosta dessa parte, é uma preciosidade, porque o livro, ele vai muito a fundo nisso, sabe?
Ao mesmo tempo, eu achava que ela ia até demais. Páginas e mais páginas e nada ainda havia acontecido com a Kivrin. Eu louca pra saber como isso ia se desenrolar no passado. Então, como eu falei pra vocês, eu fiquei muito feliz de colocar esse livro no projeto, porque talvez se eu tivesse começado por conta, eu ia deixando um pouquinho de lado, sabe? E depois eu continuo, e eu não sei o que poderia ter acontecido. E eu estaria perdendo muito. O livro melhora absurdamente, gente. Realmente, quando você se envolve mais, quando a Kivrin tá lá no passado conhecendo aquelas pessoas, quando a gente vê ali os desdobramentos do passado, algo muito maior do que parece à primeira vista. Também conectá-los com o presente, né? Então, o presente desde o início eu já estava gostando. Eu gostei desse ambiente de medo, quarentena, corrida contra o tempo. O presente é muito frenético. O que falta ao passado, pra mim, tinha no presente, porque o coitado do Sr. Gilchrist, Senhor Danmurti, precisa lidar com trocentas mil coisas em sua cabeça, tudo tão difícil, sabe? Ele fica de um lado pro outro, e aqui tem um personagem chave muito bom, muito legal no livro, que é o Colin, que é só um garotinho que consegue furar a quarentena e chegar lá. Ele ia ficar com sua tia-avó, que é a médica responsável por todos no hospital, então ele fica ali meio perdido de um lado pro outro. E é um personagem, assim, que realmente faz diferença no livro, sabe? Até num apelo mais leve e cômico aqui no livro. Um personagem apocalíptico, né? Como ele próprio diria, ele tem todas umas frases assim, essa pessoa é muito necrótica, apocalíptica. Ele realmente é muito legal. Eu adorei o Colin. Todo o contexto de Oxford, gente, eu achei realmente muito interessante, especialmente o quanto a autora é certeira na questão pandêmica aqui da coisa, sabe? No passado, Kivrin começa então a se entremear ali num vilarejo, né? Enfim, ela fala que perdeu a memória, ela tem todo obviamente ela tem todo um teatro aqui pra se inserir entre essas pessoas. Ainda assim, não é fácil, porque as mulheres suspeitas e forasteiras nesse período eram simplesmente rotuladas como bruxas, ou enforcadas, ou queimadas na fogueira. Assim que ela chega, ela começa a se sentir muito mal, ou seja, algo deu errado também com Kivrin. Então, parecem muitas coisas acontecendo, e realmente é muita coisa acontecendo. Então, se o livro fosse um pouco mais enxuto em alguns aspectos, eu acho que ele teria sido muito mais frenético desde o começo, porém, eu acho que se perderia algo aí. Então, talvez o problema seja meu mesmo, porque do jeito que ele é, ao mesmo tempo ele é um livro rico em narrativa, rico em contexto, rico em conteúdo. Então, eu acho que tudo isso que o livro, toda essa jornada que eu passei com o livro, né, de achar algumas partes mais lentas, acabou sendo compensada posteriormente, sabe? Eu acho que isso, o clímax aqui e o meu envolvimento ao final foi muito maior por conta de tudo isso. E ainda no desenvolvimento, o livro guarda, assim, algumas surpresas, a gente percebe algumas lacunas, a gente percebe algumas sugestões aqui de que algo não será exatamente como a gente pensa. A própria doença misteriosa do presente, né, isso deixa a gente muito curioso para saber como ela começou, como ela se originou ali. Eu achei interessante como o desfecho disso surgiu, né, não exatamente da forma como eu pensava até. Obviamente também em relação ao passado, desfechos, coisas que vão acontecer ali, já que a Kivrin chega com tanta dificuldade de se comunicar e até com tantas limitações pelo simples fato de ser mulher, que ela não vai saber tudo de cara. Então tem sim algumas coisas que enquanto você está lendo você percebe que vai vir aí algo pela frente, que vai mudar, que as coisas vão mudar, especialmente aqui no livro 3. Esse livro é dividido, tá, em 3 partes. O livro 3 eu acho que fica mais aí nos últimos 30 e poucos %. Esse livro 3, do livro do juízo final, é extremamente frenético, mas eu diria que a partir da metade desse livro ele já tem um ritmo muito, muito melhor. Então o começo é um pouco mais introdutório, depois ele pega realmente o ritmo, e na reta final ele entrega tudo, ele entrega emoção, eu chorei, assim, eu me envolvi demais com o final, com algumas cenas, alguns diálogos do final, sabe, gente? Eu acho que realmente aqui a autora soube fazer o crescendo em relação aos momentos de emoção mesmo, assim, de muito sentimento em relação ao que o livro vai trazer, a conexão entre os personagens, especialmente no passado, né? Então o passado aqui realmente ele aumenta muito, porque, como eu falei pra vocês, eu gostava mais do presente no começo e depois eu passei a gostar muito mais do passado. Esse momento, nos anos 1300, tem personagens e interações maravilhosas, dolorosas em vários momentos, mas cheias de emoção, e num ápice de emoção aqui que faz toda a diferença a forma como eu enxergo o livro como um todo. Agora vamos entrar na parte de spoilers. Caso você ainda não tenha lido, pula essa parte, mas deixa o seu comentário aqui embaixo, me conta se você gostou, se quer ler, vamos trocar uma ideia. Mas fica aí caso você já tenha lido, ou caso você queira spoilers, né, que eu sei que tem gente que quer. Eu vou até começar com um spoiler
que seria maior, mas eu considero menor porque eu acho um spoiler meio óbvio, mas ainda assim é spoiler, tá? É algo só mais pro final do livro. Então, é isso. Se você vai parar por aqui, espero muito que tenha gostado do vídeo. E agora vamos continuar. Eu acho que uma das grandes revelações aqui nesse livro, né, algo que só é mostrado já entrando aqui no livro 3, como eu falei, que é uma das partes mais frenéticas de todas, é o X da questão do salto de Kivrin. O que deu errado nesse salto? Como assim? Ela tá ali. Tudo certo, aparentemente. Mas em que período ela está? Não em 1320 como ela inicialmente pensava, ou melhor, como ela pensava durante praticamente todo o tempo em que ela esteve lá, porque por conta de limitações ela não tinha simplesmente como perguntar em que ano estamos, né? E aí vem aquele baque, no pior momento possível ela descobre que está em 1348, quando a peste chegou com tudo na Inglaterra. Então ela foi para o pior momento completamente despreparada, né? Não foi intencional, e aí é descoberto tanto no passado quanto logo no presente. É um momento que, né, o clímax em conjunto aqui, né, de quando o Sr. Gilchrist Senhor Murti também vai entender que de fato Kivrin foi para 1348. É uma revelação, digamos, no livro, mas ao mesmo tempo eu acho que é algo que todo mundo já pensava, né? E essa parte, essa contextualização toda da peste, dos tipos de peste, né, bubônica, pneumônica, é tudo muito bem passado. Então tem momentos bem pesados aqui, né? Porque estamos falando de um vilarejo que será contaminado pela peste. Kivrin tá lá no meio de tudo isso. Tem relações aqui já muito sólidas, porque ela passa a ter, né, um sentimento em relação ali àquela garotinha Agnes, muito fofa, né? Uma criança. Em relação a Rosamund. É Rosamund ou Rosemary? Nossa, gente, eu confundi agora. Eu acho que é Rosamund, né? A irmã mais velha. Ai, gente, não vou achar que agora não é tão importante, mas é porque eu não gosto de... É Rosamund, olha só, acertei. Que tem ali seus 12 anos de idade, né? Tá toda envolvida naquele contexto de uma garota ali, de uma classe social um pouco já mais abastada e que é praticamente vendida para um noivo terrível, né? Como eu falei pra vocês, o contexto da mulher nesse período, né, é todo muito interessante se acompanhar. Na verdade, dá até uma certa agonia, porque a gente com os olhos de hoje, né, vê como as mulheres... estavam ali no passado, enfim, aos limites básicos a que elas eram submetidas. Quando então Kivrin finalmente descobre que tá ali, né, que a peste chegou, é um momento em que ela já tem, ela até, na verdade, para a atuação, né, ela começa a falar várias coisas, mas deveria ser 1320, então ela meio que, né, solta tudo, mas há um medo tão grande ali que, como eles chamam de doença azul no período, né, eles não sabem absolutamente nada, né? As pessoas não tinham nada. A medicina estava há centenas de anos de evolução. Kivrin é a única que sabe alguma coisa, mas ela também está de mãos atadas, porque ela não tem como lidar com nada disso. Ela, na verdade, está imune, né? Antes de viajar para o passado, tudo podia acontecer, então ela tomou diversas vacinas, fez diversos procedimentos, ela tira até o apêndice, né? Enfim, tudo podia acontecer. Então ela se prepara em todos os sentidos médicos possíveis, né, do futuro, então ela está imune à peste. Só que a peste vai assolar absolutamente tudo. E esse é um momento difícil no livro, mas assim, que é realmente fascinante a parte histórica, como a autora vai desenvolver as relações, as emoções aqui, né? O Padre Roche, que é um personagem tão interessante do livro, vou ser bem sincera com vocês, eu fui enganada, eu achei que o Padre Roche seria alguém do futuro. Em algum momento eu pensei, esse homem vai vir do futuro, ela que não sabe. Eu acho que ela faz isso de propósito, porque ela fica falando como o padre às vezes fica rezando. É óbvio que o padre vai rezar, mas assim, de uma forma a entender, né, da mesma forma de Kivrin, quando ela tá supostamente orando ali, rezando, na verdade ela tá falando com o gravador que ela tem, né, enfim, implantado. Então a gente pensa que o padre também pode ser alguém assim, mas obviamente que não, né, fez até mais sentido que não. Aliás, foi até mais emocionante que não, né, em relação ao clímax do livro. Mas a autora, ela brinca um pouco com a gente, né, porque o Sr. Basingame, que é o diretor ali em Oxford de tudo ali, de todo mundo, ele é sumido nesse livro. E ele não aparece, ele simplesmente não aparece, gente. Eu achei que ia ter uma grande revelação em relação ao Sr. Basingame. Eu achei que provavelmente ele tá no passado também, ou alguma coisa assim. E na verdade não, né? Ele é simplesmente um homem que trabalhou muito, tem muitas responsabilidades e que nas férias, no período natalino, deixou outra pessoa a cargo de tudo e sumiu. Ele quis sumir do mapa, só que no pior momento possível. Não tem explicação do que aconteceu com ele, né? E eu fiquei, né, fui enganada. Achei que ia ter uma revelação aí. Também a gente é levado a pensar, mesmo que o livro bata muito nessa tecla, né, que na verdade no presente, de alguma forma, a peste chegou novamente, enfim, tem algo que é alguma doença misteriosa
que veio através do salto, mas o senhor... Nossa, eu tô chamando ele de Sr. Gilchrist. Gente, acabei de me dar conta agora neste momento do vídeo que em vários momentos eu chamei o Sr. Dunworthy, que é o protagonista do livro junto com a Kivrin, né? Ele é o protagonista do presente, a Kivrin no passado. Eu tava chamando o Dunworthy de Gilchrist, que é o antagonista no livro, né? Um personagem péssimo, dali bem egoísta, que só quer saber dele e é isso. Não sei o que aconteceu, gente. Tava com o nome de Gilchrist na cabeça. Voltando então, aqui o próprio Sr. Dunworthy menciona que isso seria impossível de acontecer ali naquele momento do salto, que eles não iam permitir, né? O espaço-tempo, todo o mecanismo, a tecnologia de como aquilo funciona, não ia permitir que algo do tipo acontecesse. Então não foi através do laboratório que o vírus veio e não foi. É um vírus do passado, sim, mas por conta lá daquelas escavações, um vilarejo ali meio enterrado que estava acontecendo, então fez mais sentido aqui na história, de certa forma também é algo que estava ali enterrado há muito tempo, que por conta ali da quentura, do calor, enfim, é dito aqui rapidamente, é um vírus que surgiu, né? Assim como surgem alguns vírus do nada, enfim, foi exatamente o que aconteceu aqui no pior momento possível, né? Só que aqui a gente vê que no futuro as coisas já são muito mais avançadas, que eles conseguem lidar de certa forma melhor com isso, né? Obviamente é uma corrida contra o tempo, entender que vírus é esse em sequenciar e a ciência vem com tudo, né? Em fazer uma vacina a tempo para salvar vidas e venceu a ciência, né? O livro mostra muito bem esse paralelo do que aconteceu no século XIV, todo mundo morrendo, e o que poderia acontecer aqui no século XXI se a ciência não já estivesse tão avançada e a gente tivesse como lidar com isso de outra maneira. Mais spoilers à frente, eu sei que essa parte já tá toda cheia de spoilers, gente, mas eu acho que ainda dá, talvez, caso você não ligue tanto para spoilers, mas agora eu vou falar coisas específicas, tá? Então, eu fiquei realmente arrasada com o que acontece ali no vilarejo da Kivrin, né, onde ela estava, especialmente naquela cena com o Padre Roche. Muitas emoções ali. A gente fica querendo que as pessoas cheguem antes, que consigam levar remédio, mas obviamente isso iria contra né, até a própria questão do livro, né? Porque ele deixa muito claro que o espaço-tempo não permite paradoxos, que não pode fazer essas mudanças ali no passado. Então, assim, fez mais sentido o fato de a Kivrin não ter conseguido, né, salvar, digamos, aquelas pessoas, muito menos com coisas que ela traria do futuro, né? Com aquele momento em que chegou ali o Colin e o Sr. Dunworthy para salvá-la. Eu acho que eu queria um pouquinho mais de emoção naquele momento. Eu tava sentindo toda a emoção da coisa, mas eu acho que quando eles trocam a primeira palavra um com o outro, tudo bem que ela tava meio catatônica ali, né? Ela já tava realmente psicologicamente afetada ao extremo, com todas as mortes horríveis e com tudo que ela tinha visto, absolutamente todo mundo havia morrido. Mas a última página entrega isso, né? Aquele momento em que eles estão ali finalmente juntos e ela fala que sabia que ele viria salvá-la. Então eu gostei demais do final, assim, de como tudo se fechou. Da melhor forma possível, digamos, não é? Porque, assim, é terrível, mas eu acho que o livro vai aproximar muito, é aquele negócio que a literatura consegue fazer muito bem, né, gente? A gente sabe o que aconteceu, a gente sabe milhões de mortes que ocorreram por conta da peste, que deve ter sido um período de muito terror, realmente, na história. As pessoas morriam de formas terríveis, e é algo que está centenas de anos atrás, está no passado. Então, através dos livros, através de histórias, a gente consegue, digamos, reconstituir o sentimento de tragédia e tristeza até de como aquelas pessoas lidaram com isso, né? Então a literatura vai trazer aqui esse momento da Idade Média e da peste para mais perto de nós, sabe? Realmente é muito triste. Ao mesmo tempo, o livro vale a pena em cada momento. Então eu realmente fui impactada pela força desse livro. Não imaginava, muito menos na primeira metade, que ele se tornaria um favorito, mas ele se tornou sim. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do livro do Juízo Final. E fica aqui essa grande recomendação. Deixe seu comentário aqui embaixo, me conta se você já leu, se quer ler. Vamos trocar uma ideia, que essa é a melhor parte. E seguimos no projeto Mulheres na Ficção Científica, tá? Esse vídeo saiu em março. O vídeo que vai sair em abril é o do livro Metrópolis, que é um clássico alemão escrito por uma mulher na década de 20, que ganhou uma grande adaptação também para os cinemas. É um marco na história do cinema, caso você queira ler conosco. O link vai estar aqui embaixo da lista completa e essa é a nossa próxima leitura. Eu vou ficando por aqui. Beijo enorme a todos. Obrigada pela companhia e até a próxima.